Boa noite. Você assiste agora ao Espaço Público. Nosso assunto de hoje é a economia, o emprego, o empreendedorismo. O nosso entrevistado é o ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Eliane Oliveira, repórter do jornal O Globo. Como sempre, quem está aqui comigo é o jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador do Espaço Público. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite. Ministro, eu queria começar conversando um pouco com o senhor sobre a situação especial que o Brasil vive nesse momento, em que se fala de uma crise. A crise existe, o Brasil não está bem, mas ao mesmo tempo a crise costuma ser pintada com mais gravidade do que ela é na verdade. Nem todos os sinais são sinais negativos. Existem inclusive sinais positivos ou não tão negativos quanto se imagina. Eu queria que o senhor, que convive muito com essa realidade do pequeno e microempresário, que tem um emprego, que garante... Como é que está essa vida na realidade? Boa noite, Paulo, Eliana. Tudo bem? Meu amigo Florestan. Bem, nós estamos vivendo uma crise política com reflexos na economia e que, logicamente, se alimentam, né? Agora, o Brasil é um país, principalmente o Brasil real, ele continua funcionando. E continua funcionando com os seus fundamentos todos. Nós não estamos vivendo uma crise como crises do passado, que você tinha dificuldade de obter recursos. Hoje você mantém um processo de reservas e que precisa de um ajuste fiscal, né? E um ajuste de governo. E para fazer o ajuste de governo precisa de um apoio político que não está tendo. Então hoje você tem um radicalismo da ação política que impede esse ajuste. Mas os dados aí estão. Eu vou falar da micro e pequena empresa, que é a minha área. Os dados acabaram de sair. De janeiro a junho, primeiro semestre, em plena crise, nós estamos com um crescimento na arrecadação da ordem de 15% em níveis nominais, sendo 6,8% em nível real. Portanto, um crescimento real de arrecadação igual ao crescimento chinês, né? Que fala que é quase 7%. Emprego. Enquanto as médias e grandes empresas desempregaram quase 500 mil de janeiro a junho, a micro e pequena empresa garantiu 120 mil novas vagas. Portanto, você tem um sinal bastante claro, porque a micro e a pequena empresa ela representa 95% do universo empresarial brasileiro e responde por 52% dos impostos. Tem uma crise mais severa na indústria? Tem. A indústria tem sofrido, e não é de agora, ela tem sofrido um processo de deterioração por falta de uma política industrial bem fundamentada. Mas agora a indústria vai ter a oportunidade, com o dólar no nível que está, de recuperar. O dado da agricultura, a agricultura sempre na marcha, apesar da queda do preço da commodity internacional, a própria correção do dólar ajuda no processo da agricultura. E quando a agricultura vai bem, isso eu aprendi na 25 de março, quando a agricultura vai bem, o comércio limpa a prateleira. E quando o comércio limpa a prateleira, o desemprego na indústria cai muito. E hoje nós não podemos mais importar, como estamos importando com tanta facilidade. Vamos ter que voltar a fabricar. E segundo, o Brasil tem um grande patrimônio, chamado mercado interno. Os outros países nem sempre contam com um mercado interno tão pungente, tão forte como o nosso. E terceiro, um grande investidor, uma grande multinacional, uma das maiores do mundo, esteve comigo, o seu vice-presidente, e me disse: vamos continuar investindo no Brasil. Nós estamos com medo da China, porque a China não tem instituições. E o Brasil está provado que as instituições funcionam. Então eu acho que o grande ativo deste momento de crise é você ver as instituições funcionando com a independência dos poderes, apesar de todo este congestionamento que nós estamos vivendo, uma congestão política. Nós temos ativos muito importantes que lá de fora estão enxergando qualidades que nós, devido a esta brigalhada política, não conseguimos revelar. E este ponto das instituições, se você pegar os BRICS,
o país melhor colocado em termos de instituições é o nosso. Portanto, gente, arregaça a manga e vamos trabalhar. O problema da crise política precisa ser ultrapassado com urgência. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o ministro Afife Domingos. Aos 71 anos de idade, o ministro Guilherme Afife Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, é um empresário com quase 40 anos dedicados à atividade política. Afife foi presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações Comerciais do Estado. Ele começou na política em 1980, como secretário de Agricultura e Abastecimento no governo de Paulo Maluf. Em 1986, concorreu a uma cadeira na Assembleia Constituinte e obteve 509 mil votos, sendo o terceiro deputado federal mais votado do país naquele ano. Como constituinte, Afife foi o autor do parágrafo 179 da Constituição Federal, que assegura um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, setor que oferece mais da metade dos empregos formais do país, responde por 53% do faturamento do comércio e 36% do setor de serviços. Em 1989, Afife disputou a presidência da República. Em 2010, elegeu-se vice-governador de São Paulo na chapa de Geraldo Alckmin. 3 anos depois, assumiu a Secretaria da Micro e Pequena Empresa a convite de Dilma Rousseff, permanecendo no cargo no segundo mandato presidencial. Um país que viveu um período negativo nos primeiros meses de 2015, o setor de micro e pequenas empresas apresentou um crescimento de 6,7% de seu faturamento, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ministro, boa noite. Uma situação que é comum quase que no planeta, né? Porque depois que acabou o comunismo no leste europeu, todos estão rezando no mesmo sistema. É a questão do sistema financeiro, né? Que tem feito uma verdadeira onda negativa nas economias do mundo. Na Grécia, na Espanha, Portugal. Aqui no Brasil agora, com a alta das taxas de juros, isso aí não vai impactar também na venda e na produção? Qual é o impacto de uma política que privilegia a especulação financeira? Olha, Floresta, eu sou um crítico do sistema financeiro. Nele não há mais concorrência, porque através do tempo, no período inflacionário, nós optamos por um processo de fortalecimento através da concentração do sistema bancário. E hoje é um dos mais concentrados do mundo. Se você pegar os 2 bancos estatais e agora os 3 privados, porque um já foi vendido ou engolido por outro, né? Nós temos aí quase 90% das operações concentradas nestes bancos. Portanto, nós perdemos o sentido da concorrência dentro do sistema. Isso explica, em parte, as altas taxas de juros que nós vivemos. Porque na hora que você capta do cidadão, você paga uma taxa. Na hora que você vai ver os empréstimos na ponta, você vê o tamanho da cadeia alimentar que tem aí no meio, né? Então, eu tenho uma proposta que é uma proposta nova, dura, né? Que já foi colocado no projeto de lei do Novo Simples, que é a criação da empresa simples de crédito. Depois eu posso explicar. Conta agora, vamos saber. Pode falar, porque é importante. Você falou que eu estava falando muito. Não, pode falar agora. Então posso. Estou brincando. Na verdade, a empresa simples de crédito é voltar o cidadão dentro da sua comunidade para ele poder emprestar o seu dinheiro. O dinheiro dele. Porque hoje ele está indo no banco e coloca o dinheiro lá na poupança, para ganhar 1%. Em CDB, né? Então, por que eu não dou direito a ele de emprestar seu próprio? Ele não pode captar de ninguém, é dele. Dele emprestar o seu dinheiro dentro da comunidade. Alguém vai me dizer, mas isso é agiotagem. Ah, é? E o cheque especial a 7,5% ao mês é o quê? O juro do cartão de crédito a 12% ao mês é o quê? É a agiotagem institucionalizada. Até porque o Banco Central optou por promover a concentração, porque é muito mais fácil fiscalizar 5
do que 5 mil. Nos Estados Unidos, nós temos 8 mil bancos no sistema financeiro americano. E eles estão preocupados, porque eram 10 mil com a crise de 2008, perderam 2 mil e querem recuperar rápido, porque o segredo americano é a distribuição espacial do sistema financeiro, não tão concentrado. Aqui no Brasil, nós captamos de todos para emprestar para alguns. O dinheiro não chega na ponta, não chega no pequeno. Esse pequeno hoje vive muito mais do financiamento do fornecedor, do cheque especial, do cartão de crédito, por fim, quando consegue um financiamento bancário. Então nós temos que mexer urgentemente neste processo. E a ideia da empresa simples de crédito é o cidadão, na sua localidade, emprestando o seu dinheiro para pessoas jurídicas. Ele não pode emprestar para pessoa física. Quem resiste a essa ideia? Que essa ideia aparentemente é boa. Aparentemente, assim, quem resiste? O que impede essa ideia de... Eu coloquei a ideia, dei uma entrevista de página inteira para o Valor. A ideia foi aprovada no Congresso Nacional, na comissão especial, pronta para ir para plenário, e não vi ninguém falar nada, nem bem, nem mal. Eu estou estranhando. Quanto tempo faz? Isso que eu dei a entrevista, mais ou menos uns 60 dias. Se não for em 60 anos... Não, mas na verdade, o que eu estranho, né? O que eu estranho é que acho que a pessoa estão olhando tanto as coisas macro e esqueceram determinadas coisas micro que são fundamentais no dia a dia do cidadão. Mas, ministro, o senhor estava falando de empréstimos, pessoas físicas. Existe um exército de microempreendedores e empreendedores no mundo, com aplicativos que promovem empréstimos, intermediam empréstimos de pessoas físicas para pessoas físicas. Existe o Uber, que ainda não se regulamentou, está tendo briga com os taxistas. Tem hospedagem diferenciada. Ou seja, tem uma série de serviços na internet que não pagam impostos e, ao mesmo tempo, estão sendo muito bem quistos pelos consumidores. Como é que o senhor vê isso? O senhor que trata justamente dessa área de micro e pequenas empresas. O senhor tem alguma proposta de regulamentação? Olha, eu detesto regulamentação, eu gosto de desregulamentação para as coisas funcionarem. Porque tudo que você vai regulamentar em excesso acaba errando na mão. Então, esse processo, hoje você tem que deixar em liberdade para ver aonde vai. Só que aqui no Brasil, essa iniciativa das empresas que estão vendendo crédito por computação tem que ter interveniência de uma instituição financeira. Tá? Quer dizer, não tem esta liberdade do cidadão colocar o recurso dele. Como que é essa interveniência? É um banco que precisa administrar? Tem que ter um banco, tem que ter um intermediário do sistema financeiro, senão a operação é proibida. Né? Então, a ideia da empresa simples de crédito, ela se complementa com o nosso portal Empresa Simples. O portal Empresa Simples, a partir do registro que nós vamos fazer agora de todas as empresas do Brasil, que é a abertura de empresa, nós vamos ter dentro desse portal todas as empresas brasileiras legalizadas, registradas. Elas vão poder colocar todo o seu catálogo dentro da empresa, dentro do portal. Ele vai ser um portal de negócios, vai ser praça eletrônica de negócios. E aí nós estamos entrando com o sistema de financiamento, que é a notícia do crédito, para que a gente possa usar as redes sociais, para que as redes, principalmente a internet, para que faça um ponto de encontro de oferta e procura, da necessidade com informações complementares sobre a empresa, sobre o seu registro. Esse sistema começa aqui no Distrito Federal e eu espero, dentro do prazo de 1 ano, já ter esse portal pronto para oferecer à massa de micro e pequenos empresários no Brasil. Vamos ouvir o presidente nacional do SEBRAE, Luiz Barreto Filho. Ele gravou uma pergunta para o ministro. A gente sabe que o Brasil precisa melhorar muito o ambiente de negócios para as pequenas empresas no Brasil. Mais simplificação, menos burocracia. Eu queria que o senhor relatasse os esforços da Secretaria nessa direção, de tornar o Brasil um país muito melhor para se empreender e ter bons resultados. Bom, Barreto, meu amigo, companheiro, aliás, o SEBRAE é
nosso grande parceiro na operação das políticas públicas. O Ministério traça políticas públicas. O SEBRAE aplica as políticas públicas. E nós temos um entrosamento total em termos de trabalho. Esse trabalho do ambiente de negócio passa diretamente pelos marcos regulatórios, né? Então, no caso das micro e pequenas empresas, nós tivemos 82 pontos de modificação da legislação, que são coisas que ainda muita gente ainda não alcançou em termos de informação. Primeiro, o rigoroso sistema da dupla visita. Nenhum fiscal pode ir numa micro ou pequena empresa para multar. Ele tem que ir para orientar. Na segunda visita, se a orientação não foi atendida, ele pode multar. É para acabar com a indústria de multa, porque às vezes ele tem a imagem de que o fiscal sai com um talão de multa para cumprir meta em termos de autuação. E não se preocupam com o processo de orientação. Isso arrebenta a micro e pequena empresa, que é a mais frágil nesse sentido. O segundo ponto é o conceito da obrigatoriedade das certidões. Então aqui tem o conceito: abrir empresa é difícil, fechar é impossível. Você já ouviu isso? Ele já ouviu isso? Muito bem. Por quê? Porque você, para fechar a empresa, tem que ter todas as certidões negativas de pagamento de tributo. E se você deixou de pagar um tributo, você não consegue fechar a tua empresa. Então ela fica aberta pagando contador, inclusive, muitas vezes ela é vítima das autuações de obrigações acessórias não atendidas. Porque a empresa está parada, você não atendeu um comunicado da Receita, R$500 de multa. E aí você vai. Então o que nós fizemos? Gente, vamos eliminar a exigência da certidão. Você lá pode fechar. Se a tua empresa não tem débito, está fechada. Se a tua empresa tem débito, o Código Tributário já diz que você responde na pessoa física do cidadão, ficar segurando o fechamento da empresa. Então, com isso, nós temos 1.200.000 empresas paradas, que começaram a partir de fevereiro desse ano a eliminar. Aliás, o engraçado é que às vezes com essa ânsia de dar mais má notícia, uma fala, estão fechando um número muito maior de empresas. Gente, está fechando aquilo que já estava fechado, já não funcionava. E que estão se regularizando. Porque você não pode, se tem uma empresa aberta, abrir uma outra empresa no Simples. Se você tem uma, você não pode abrir outra. Ora, se essa empresa ela está aberta, você tem que arrumar um laranja para começar uma nova atividade. Aliás, aqui no Brasil, o sujeito que vai mal, né, ele está ferrado, ele tem que morrer, né, porque se ele está devendo, né, ele vai ter que ajoelhar no milho, né, para poder pagar. Eu quero fazer uma pergunta, ministro, bem direta. Eu gosto muito dos contadores, eu tenho amigos contadores, tenho um contador. Agora, a coisa no Brasil é organizada de tal maneira que complica demais para todo mundo. Nos outros países, os contadores têm tanto trabalho. O trabalho de você manter e administrar uma empresa assim é tão complicado, ou aqui é uma jabuticaba também? Não, o contador, ele é um agente muito importante, seria um agente de desenvolvimento da empresa. Mas aqui no Brasil ele é um agente pró-fisco. Ele está ali para atender às exigências do fisco e para fazer um balanço da empresa que não tem nada a ver com a realidade da empresa. É para inglês ver, né? Então, aqui no Brasil, a grande dificuldade é que o balanço dessa micro e pequena empresa acaba sendo, pelas injunções de uma legislação, um balanço fictício. E que dá um trabalho danado para ele fazer, porque ele tem que recolher papel, e aí no meio, né, no meio do processo, a empresa liga para o contador e fala, não emite mais nota esse mês. Porque ele tem medo de pular de faixa, tá certo? Aí o contador não emite. Depois faz uma ginástica para fazer a contabilidade. Uma pedaladinha, dá uma pedaladinha. Né? Só que esse pequeno empresário está vendendo um cartão de crédito. Aí a Receita cruza os dados, vai lá e
tal, estoura a empresa, né? Porque ela não declarou. Então, agora, nós estamos trabalhando num projeto chamado Crescer Sem Medo. É um projeto que está no Congresso, vota agora neste segundo semestre, que é o sistema suave de crescimento da empresa, onde ela, saindo do simples, ela não vai para a morte súbita, porque quem cai do simples, sai do simples, é complicado. Então ela pode ter uma rampa suave de crescimento, para quê? Para ela ter um balanço 100% legal. Aí o contador passa a ser um agente de orientação do desenvolvimento da empresa e não um agente burocrático de satisfação ao fisco. Ministro, em 1988 eu estive em Seul cobrindo as Olimpíadas. Faz bastante tempo. A Coreia estava começando a surgir para o mundo. E eu me lembro que fazendo uma reportagem no centro de Seul, eu topei com muitos camelôs. E até perguntei para um coreano, falei, vocês não têm vergonha de ter tanto camelô na rua, atrapalhando a passagem de pedestres e tal? E esse coreano me respondeu assim, falou, aqui a gente tem vergonha de duas coisas, de pedir e de roubar. Aqui ninguém pede, aqui ninguém rouba, aqui todo mundo trabalha. No Brasil, o fenômeno do camelô nunca foi muito bem entendido e nunca a gente conseguiu encontrar um espaço para ele se tornar um pequeno comerciante, que na realidade ele é um pequeno comerciante que não está regularizado. O Brasil hoje tem muito camelô. O senhor acha que eles poderiam entrar nesse grupo de pequenos e microempresários? De que maneira? Já entraram. Aliás, nós acabamos livrando o camelô do Rapa, né? Com a probabilidade dele se legalizar. É o MEI, o microempreendedor individual. Hoje, nós estamos com 5.200.000 MEIs, microempreendedores individuais regularizados. O que significa isso? É 1,5 vezes a população do Uruguai, que estava escondida na informalidade aqui dentro e que veio para o mundo formal, através da simplificação, da desburocratização de processos. Então, e a ideia nossa é 1 milhão por ano. Nós estamos hoje legalizando 100.000 cidadãos por mês, que estavam em atividades informais por falta de adaptação da lei à realidade. Quais são as regiões que têm mais esse tipo de... Aí você segue exatamente o mapa das regiões do Brasil, da concentração que tem. E aí é São Paulo com a liderança, depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então ele segue a ordem dos estados, mas é uniforme dentro de todos os estados. Agora tem estados que tem algum diferencial. Por exemplo, no Ceará tem mais mulher que homem no MEI. Por quê? Então, não sei. Eu acho que é a rendeira. A rendeira, né? A atividade de renda, atividade manual que tem uma renda aí boa. Não, e Alagoas também, que também é outra atividade. Então... Existe a percepção do camelô de que se ele se regularizar, ele vai estar pagando mais imposto. Existe ainda essa ideia? Existe medo do Estado. E o que acontece? Quando nós fizemos o MEI, microempreendedor individual, que eu levei essa ideia ao presidente Lula em 2003. Eu era presidente da associação e acabei ajudando na sua regulamentação quando eu estava como secretário de Trabalho do Estado. Então, quando nós introduzimos o MEI, né, o que aconteceu? Ele paga Previdência Social, paga R$1 para o Estado e R$5 para o município. É só isso. E é fixo. Só que, ao registrar o MEI, ele tem um CNPJ. E qual é o endereço que ele dá? Da casa dele. No dia seguinte, o burocrata da prefeitura lê que tem um CNPJ naquela casa e já imagina uma General Motors lá. Então, a conta d'água dele é de pessoa jurídica, a conta da luz é de pessoa jurídica. Na verdade, ele é uma pessoa física, é um CPF CNPJizado. Ele se mantém na posição de pessoa física. E aí começam as cobranças fakes. São aquelas entidades frias que vem um CNPJ, já manda a notificação. Bom. Então, nós, na legislação, blindamos isso para que ele pudesse crescer sem medo. Mas ele tem um pouco de receio do Estado, sim. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos instantes com o ministro Afife Domingos. Não saia daí.